Deu 20 horas. Então, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar nossos corações. E vamos concentrando a Deus, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, mentalizando a figura amada do Cristo de Deus em nossos corações, com o nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos companheiros. Gratidão pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia e principalmente por poder estar aqui hoje, neste momento, em busca de discutir um pouquinho e refletir sobre o ensinamento do Evangelho. Estamos pedindo a Deus que abençoe todos nós, abençoe todos aqueles espíritos sofredores que passam por aqui, possam receber assistência, receber a paz, que cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui, fisicamente, ou estão presentes por meio do aplicativo, de forma à distância, que todos sejam abençoados, e que sejam abençoados também todos aqueles com os quais cada um entra em sintonia, que os amigos espirituais, mensageiros de Jesus, possam visitar cada lar, abençoando a todos. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo, graças a Deus. Boa noite, Sebastião Carminho, Lalinha, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o tema, capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema fora da caridade não há salvação. E ele coloca, a princípio, bem no começo do capítulo, Kardec coloca bem no começo do capítulo, aquela passagem que Jesus, passagem de Mateus, em que ele fala o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, se assentará no trono de sua glória junto com os anjos e colocará as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Faz a comparação com os bons, coloca simbologia nas ovelhas e os bodes, os ruins, os que não foram bem, os que não fizeram caridade. Os que aí, e é interessante que ele coloca a condição de ser ovelha, de ser bom, de ser bendito de Deus, a questão da caridade. E ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde o começo dos tempos. Boa noite, Deusa, seja bem-vinda. Porque eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive sem roupa e me vestiste, estive no cárcere e foste me ver, estive doente e também me visitaste. E aqueles bons que estarão à direita dirão: Senhor, mas quando foi que nós tivemos com fome, com sede, sem tempo, sem roupa, doente, preso, e te ajudamos? Aí o Senhor responderá: toda vez que vocês fizeram aos pequenos dos meus irmãos, vocês fizeram a mim. E em seguida, ele fala mais ou menos com os que estão à esquerda, só que o contrário, né? Ele diz: ide vocês para as provações, lá fala inferno, etc., né? Mas na verdade são as dificuldades, né?
Por quê? Aí ele fala, por quê? Mesma coisa, eu estive com fome e não me deste comer. Estive com sede, não me deste beber. Estive sem roupa, no cárcere, e ele faz as mesmas questões, só que será o contrário, porque são negadas. Então aqueles também, da mesma forma que os primeiros, dirão, Senhor, mas quando foi, né, que nós tivemos com fome, com sede, doente, no cárcere, sem teto, sem roupa, e te ajudamos? Então ele responderá, toda vez que vocês negaram aos pequeninos meus irmãos, negaram a mim. Então, ele coloca essa questão assim muito bem forte, né? Porque ele mostra para nós que a forma de nós alcançarmos a graça diante do Senhor é pela prática do bem, é pelo amor. E a prática do bem não significa dar alimento, mas é o amor prático, é o perdão, é a alegria, é estar sempre junto, não julgando o próximo, mas estamos sempre junto, apoiando, ajudando. E é interessante que ele coloca assim ainda, que aqui diz ainda no outro trecho, que ele mostra o seguinte, ele fala que então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar, mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu com uma pergunta. O que é que está escrito na lei? Então Jesus perguntou, porque o doutor da lei sabia, né? Ele sabia de cor salteada a lei. Aí, aquele doutor da lei, ele pergunta, então, o que está escrito e o que ledes nela? É interessante essas duas perguntas, porque uma coisa está escrito e a outra coisa é o que nós entendemos. O que está escrito e o que você entende, ou seja, o que você lê é o que você está entendendo por ele, porque às vezes está escrito, mas eu não estou entendendo. Aí, o doutor da lei demonstrou que entendeu. Falou assim, amarei o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças, e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. E diz, e amai o vosso próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou, disse muito bem. Fazem isso e viverá. Então, ótimo, beleza. É isso. Não precisa de mais nada. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Então o homem quis saber mais, né? Quis compreender mais, né? Porque amar o próximo não se mesmo. Mas quem é o próximo? É interessante, às vezes a gente não pensa muito nisso. Mas quem é o próximo? Aí Jesus pega e conta a parábola do samaritano, que todo mundo sabe, a parábola do samaritano. Mas é bom que se conte, né? Para a gente lembrar. Então, aí Jesus pega e contou para ele, para aquele doutor da lei, essa parábola, para responder, né? Quem é meu próximo? Jesus nem respondeu de cara. A princípio, ele apenas contou a parábola, a princípio. Aí falou, o homem que saía de Jerusalém para Jericó foi pego por ladrões, foi atacado por ladrões, que o despojaram, pegou tudo que ele tinha e ainda deixou ele quase morto. Lá fala, deixou quase morto. E o ladrão foi embora, os ladrões foram embora e deixou ele lá quase morto. Aí de repente, por aquele lugar, não passava muita gente, mas passou um sacerdote. Pensemos bem, quem é o sacerdote? Sacerdote é o padre, sacerdote pode ser o pastor evangélico, sacerdote pode ser
o dirigente espírita, aquela pessoa que dirige alguma coisa, dirige uma religião. Então, eram pessoas do bem, pessoas que estavam bem com Deus, pelo menos. Pelo menos deveria ser, né? Passou o sacerdote e olhou, viu aquele homem caído, machucado, mas não teve piedade, não teve amor. Olhou e foi embora. Logo em seguida, passou um levita, que também era uma espécie de sacerdote, também da tribo de Levi. E aquele homem também, da mesma forma, ele passou, olhou e seguiu, foi embora. Foi embora. Não teve piedade, não teve amor. Aí de repente, passou um pouco depois, passou o samaritano. Só para a gente lembrar, o samaritano era um adversário dos judeus, e os judeus achavam que o samaritano era a pior espécie do mundo. Era a pior espécie. E Jesus utilizou justamente essa pior espécie, que as pessoas pensavam que era a pior espécie, para colocar o bom. E passou o samaritano. O samaritano olhou aquele homem, tocou o seu coração, sentiu pena, sentiu piedade. Pensou, tem que ajudar esse homem, não pode deixar o homem morrendo aqui de dores. Aí apiou do seu cavalo, limpou os ferimentos, passou azeite, vinho, para fazer a limpeza, jogou ele no cavalo e levou até a hospedaria. Porque naquela época não tinha hospital, né? Então levou a hospedaria que só cuidava, de acordo com o remédio de casa e tudo mais. Aí deixou aquele homem na hospedaria e deixou 2 denários para o dono da hospedaria e disse para ele: olha, cuida muito bem desse homem, e quando eu regressar, eu pago o que for mais necessário. Aí Jesus encerra a parábola e faz uma pergunta para o homem, o doutor da lei, que perguntou: quem é meu próximo, né? Aí Jesus conta a parábola e aí faz uma pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caíra sob o poder dos ladrões? O doutor da lei diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus simplesmente respondeu para ele: vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Isso é para o doutor da lei? Na verdade? Não, é para nós. Porque Jesus, quando ele contou as palavras para alguém, tudo era para nós. O que ele falava para os discípulos é para nós. Então ele mostra para a gente essa questão da importância da caridade. Por isso Kardec utilizou bem aqui no comecinho, no capítulo, esses primeiros textos, com o título, né, do capítulo: fora da caridade não há salvação. Sem caridade não tem como haver salvação. Aqui depois, o Kardec coloca ainda um outro texto, que é um pouco parecido com aquele do doutor da lei, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca só dos seus, reuniram-se, e um deles, que é doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarei o Senhor. Aí a resposta de Jesus: amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele coloca ainda: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, esses 2 mandamentos, ele engloba todos os mandamentos, toda a lei de Moisés, todos os profetas
está básico que nesses dois mandamentos, que é amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Ainda, o Kardec coloca também, já nas instruções dos Espíritos, ele coloca assim, fora da caridade na nossa salvação. Mas antes ele coloca fora da igreja na nossa salvação e fora da verdade na nossa salvação. Para questionar isso, né? Na verdade, ele não diz que fora da igreja na nossa salvação e nem fora da caridade, nem fora da verdade na nossa salvação. Aí ele comenta que o fora da caridade na nossa salvação é o verdadeiro mandamento, porque ele nos orienta a nossa conduta espiritual e todos têm condição de seguir. O pobre pode ter caridade e o rico pode. O instruído pode ter caridade, o não instruído pode ter caridade. O doente pode ter caridade e o sadio pode ter caridade. O bonito pode ter caridade, o feio pode ter caridade. O velho pode ter caridade, a criança pode ter caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação. Aí ele comenta aqui também que existe fora da igreja. Por que ele nega o fora da igreja não há salvação? Estaria errado. Porque fora da igreja não há salvação, cada igreja, cada religião se vê como sendo dono. Então, aí a igreja católica poderia dizer, né? Fora da igreja católica não há salvação. O evangélico poderia dizer, fora da religião evangélica não há salvação. O budista poderia dizer, fora do budismo não há salvação. O espírita poderia dizer, fora do espiritismo não há salvação. E aí? Não teria lógica. Porque essas duas não funcionam. Aí depois tem a questão da verdade. Fora da verdade não há salvação. Mas o que é verdade? Qual que é a verdade? Quem tem a posse exclusiva da verdade? Ninguém. O próprio Allan Kardec falou o seguinte, que o que o Espiritismo diz, se depois, lá mais na frente, vocês forem fazer a análise junto à ciência e perceber que a ciência descobriu coisa contrária, ele deixa isso e fica a ciência. Ou seja, porque a verdade ela vai ser descortinada ao longo do tempo. Então nós não temos o conhecimento da verdade. A verdade vai ser descortinada ao longo das encarnações, ao longo dos milênios e dos milhões de anos, que a verdade vai sendo aberta. O véu vai sendo aberto, nós vamos descobrindo as verdades. Mas ninguém é dono da verdade. Por isso, fora da verdade, nossa salvação também não funciona. Não é um bom mandamento. Agora, o mandamento fora da caridade, nossa salvação, esse sim é um mandamento bem plausível, que todos podem fazer. Aí, fora da igreja, fora da verdade, aí a gente fica pensando, se nós estipulássemos uma religião para salvar, por exemplo, nós temos em torno de 30% de cristãos no mundo. Aí a gente fala, só o cristianismo salva. Tá. Inclusive, o próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus sem ser por Cristo. Agora, o muçulmano, mesmo não acreditando em Cristo, se a prática dele é de acordo com Cristo, se ele pratica caridade, ele é cristão, embora não saiba. Tem muito ateu, mais cristão, inclusive, do que os que se dizem cristãos. Porque o que vale é a nossa essência, que está aqui no nosso coração. Que nosso exterior de nada vai valer. O apóstolo Paulo também, ele fala da caridade, né? Ele diz o seguinte, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens
mesmo a língua dos anjos. Se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então ele fala da caridade de forma assim poética, né? Tão belo, e depois ele fala que as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas permanecem, são válidas, todas três são válidas, mas dentre elas, a mais importante é a caridade. Isso é dito pelo próprio Paulo. Por isso, então, o Kardec coloca no capítulo 15 o nono capítulo, de fora da caridade não há salvação. Então não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora da verdade, não é fora de ritos, mas é fora do amor prático, né? Porque caridade é amor sendo colocado em prática de verdade. Se nós buscarmos esse amor, nós vamos caminhando na direção a Deus, porque Jesus fala que nós temos que caminhar na direção de Deus. Ou seja, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos tanto quanto Deus, mas coloca Deus na nossa mira. Então nós temos que mirar Deus e caminhar nessa direção. E com esse amor, né, prático dos nossos corações, vamos chegando lá. Não importa. Por isso que o amor é o que nos leva a Deus. Porque se fosse religião, como ficaria, né? Então, supor que religião cristã, só quem é cristão se salva. Beleza. Aí nós temos em torno de 30% de cristãos. Os muçulmanos que não são cristãos não salvaria. E de quem seria a culpa de nos salvar? Deles mesmos? Não, porque em grande população que praticamente não tem cristão, regiões que praticamente não tem cristão. Por exemplo, Israel não é cristão, né? Eles não receberam Cristo. Então o pessoal de Israel iria para o inferno porque eles não aceitam Jesus? Porque estão aguardando o Messias ainda. Eles não aceitaram que Jesus é o Messias. Então para eles aquele homem não era verdadeiro. Que Jesus não foi verdadeiro. Estão até hoje aguardando o Messias, segundo eles, verdadeiro,
chegar. Mas eles iriam para o inferno por causa disso? Claro que não. O importante é o amor. Se pratica o amor, está caminhando para Deus, está caminhando em direção a Deus com a prática do amor, independente de religião que professa. Então, depende muito então, do nosso coração. Então, nossa caminhada não depende de rituais, não depende de aparência, mas depende da essência que está no nosso coração. Era isso que eu tinha para conversar e agradeço, né, a atenção de cada um. Que Deus ampare a todos, unindo os corações de cada um e que todos recebam a assistência de Deus, a assistência de Jesus nessa noite de hoje.